Fala pessoal. Calma lá. Calma lá. Tá bom então? Tá bom então? Vai. Coisa linda. Fala pessoal, Rafa Ribeiro aqui diretamente de São Paulo, trazendo mais uma novidade para vocês. Estou aqui com meu amigo, o professor Pedro Arthur, diretamente vindo de Belém, essa aí, fera pessoal? da bioquímica, biologia, e a gente vai bater um papo hoje aqui sobre planejamento. Galera, planejamento é uma coisa super importante no treinamento e é uma coisa de fundamental importância na construção de treinamento, seja ele de pessoas comuns, dona de casas, terceira idade, pessoas que estão aí querendo aumentar a performance, assim como essenciais para atletas de altíssimo rendimento, amadores e por aí vai. Então, qual é a ideia do planejamento e por que o planejamento é tão importante? Muita gente me pergunta sobre o que fazer em determinada fase do treinamento, tá longe da competição, não tá? Então, pensa no seguinte, seu corpo é igual uma empresa. Você precisa ter data para pagar a luz, data para pagar o telefone, data para competir. E tudo que a gente faz com o nosso corpo tem certas regras, diretrizes. E o planejamento nada mais é do que você organizar toda essa metodologia do que você vai fazer com o treinamento. Exatamente. Não é? Então, o que é que você faz durante a semana, quantas vezes você vai treinar, quantas séries você vai fazer, o quão longe isso está da sua competição, se você tem viagem para fazer, qual o horário da viagem. Então o planejamento na verdade engloba toda a parte do treinamento, não é isso, Pedrinho? Exatamente. Primeiro quero dar um alô aí para todo mundo que está assistindo esse curso. Quero agradecer aí o Rafael pelo convite também, da gente estar conversando mais sobre isso. E é uma coisa que a gente sempre debate muito, né? Sobre a questão do planejamento. As pessoas pensam que planejamento de treinamento está simplesmente associado a um planejamento da execução do treinamento em si, né? Quando na verdade é um planejamento do dia a dia, né? A gestão do dia a dia. Então isso envolve inúmeras variáveis: o sono, o treinamento, a alimentação, o controle do estresse, né não? O controle do ambiente que tu estás inserido. Então o planejamento ele envolve o gerenciamento de todo o dia a dia da pessoa em si, seja ele um atleta de alto rendimento, seja ele uma pessoa não atleta, né? Um indivíduo que, enfim, faz apenas trabalhos do dia a dia, enfim, e da sua profissão, caso tenha um esforço na profissão, enfim. Então o planejamento ele envolve algo mais abrangente, né? As pessoas são muito imediatistas, né? Querem olhar apenas o treinamento, o planejamento através da execução de um método, olhando agora especificamente para dentro do treinamento, né? Quando a gente, na real, faz um planejamento, um macro planejamento, né? Não? Então quando a gente fala em planejamento, gestão da performance do indivíduo, a gente está falando de uma coisa muito complexa. Legal, pegar essas frases aí do Pedrinho, e essa fala é bem interessante. Para você que não percebeu, ele falou sobre uma coisa super importante, que é o sono. A gente vai ter um mini curso especificamente só para falar de sono. Então você fica ligado aí nas nossas dicas, porque vai ter um mini curso só para falar de sono e o quão importante é essa variável dentro do treinamento. Pegando outro gancho que o Pedro falou, o planejamento é essa coisa macro que a gente tem que organizar realmente tudo que a gente faz com o treinamento. Então, o nosso público, Pedro, são hoje praticantes de Brazilian Jiu-Jitsu, esportistas, e a gente está falando diretamente para esse público. Então pensem o seguinte: às vezes as pessoas vêm me procurar e falam: Rafa, eu quero uma preparação física, estudo e aquilo. Hoje eu estou usando uma terminologia ou um termo chamado gestor de performance. É isso mesmo. A gente faz uma gestão de vários fatores da vida da pessoa, ou como a gente gerencia, né? Porque aí tem sono, as horas de você treinar, a quantidade de você treinar cada dia, como é que você está trabalhando e como é que inclui o treinamento na sua rotina. Para ficar bem claro, eu vou dar o exemplo de duas pessoas completamente diferentes. Então tem aquele indivíduo que é um cara que
que gosta mais de sair no final de semana, tomar sua cerveja, legal, é um atleta recreacional, é um atleta até às vezes amador, mas que gosta de ter uma rotina de final de semana onde ele possa ir para uma festinha, dar uma paquerada, geralmente as pessoas que são solteiras. Então, o que é que acontece? Segunda-feira é o dia que essa pessoa está mais cansada da semana, certo? Não pode, obviamente, você chegar segunda-feira e entrar com um treino muito forte ou deixar a semana da maneira, com uma semana que a gente chama de flat, que são todos os treinos iguais todo dia. Então, para esse cara, a gente sugere um tipo de treinamento que é uma parábola. Ou seja, você começa segunda-feira o treinamento de maneira leve, uma intensidade menor. Exatamente, a intensidade até mesmo a quantidade, né, que é o volume. Na terça-feira a gente eleva um pouco isso e na quarta-feira a gente tem o pico. Aí na quinta e na sexta a gente pode, às vezes, voltar a reduzir e ter um novo pico, porque sexta tem a famosa sextou. Para você aí que está em casa, que gosta de tomar uma, é o famoso sextou. Então, se você vai sextar, não treine muito forte, porque seu corpo vai precisar de descanso. Essa é uma variável super importante de treinamento e que as pessoas acham que bom treinamento é aquele treino que você sai sempre super cansado. Fala um pouco aí sobre o descanso. E combinar também treino muito intenso e muito volumoso com o final de semana regado à ingestão de, por exemplo, bebida alcoólica, que é altamente inflamatório, pró-inflamatório, né? Tu prejudica muito o descanso, tu prejudica muito a recuperação muscular, tu prejudica as reações bioquímicas que fazem com que o teu músculo regenere, façam com que o teu sistema, enfim, todo o teu sistema fluam de uma forma controlada, de uma forma positiva. Então, é uma boa sugestão de quando você for ter uma ingestão de álcool muito acentuada, evita tu treinar muito intenso e muito volumoso um dia antes, possivelmente. Então, pegou essa dica aí? Olha a nossa dica número 1. Se você vai fazer o famoso sextou, ou tomar uma de leve, ou que não tenha tempo suficiente para o descanso, dá uma segurada no treinamento nesse dia. Então, esse é o perfil número 1, o solteiro. Vamos para o perfil número 2, que é aquele cara geralmente que no final de semana descansa. Você aí que trabalha bastante, que está na faculdade, na correria da semana. Esse cara é o perfil que eu chamo de reta decrescente. Mas o que é isso, professor? É uma coisa muito simples. Geralmente essa pessoa descansa muito, tanto no sábado quanto no domingo. E chega segunda-feira, ele está na melhor fase da semana. Geralmente segunda e terça são os treinos mais fortes. Quando chega na quarta, na quinta e na sexta, você faz uma descida, tanto no volume quanto na intensidade. Sim. Afinal de contas, você vai acumulando cansaço. O que acontece é que se você também faz um treino crescente ou flat para esse cara, ele pode chegar no final, na sexta-feira, por exemplo, que é um dia o mais cansativo de todos, porque ele já acumulou cansaço da semana inteira. E isso pode aumentar muito a sua probabilidade de lesão, pessoal. Então, guardem essa dica aí. Cansaço de coisas do dia a dia dele, né? Ele vai acumulando porque é a semana de trabalho, família, faculdade, treinamento, e você vai tendo uma queda no seu sistema morfofuncional. O treinamento, ele tem que acompanhar essa queda, obviamente. Então, cabe a você aí saber qual é o tipo de seu perfil. Na verdade, essa é a dica número 2. Você que tem um perfil X, você tem que ter um treinamento que se adeque ao seu perfil. Não pode fazer um treinamento que tal pessoa está fazendo ou que outra pessoa está fazendo que está dando resultado para elas. O que dá resultado para elas é resultado para elas, não necessariamente para você, não é mesmo, Pedro? Exatamente. O planejamento, ele deve ser individualizado, como tu falou, né? Existem diversos perfis de pessoas na sociedade, existem diversas perfis de pessoas querendo os mais diferentes objetivos nas suas vidas. Então o planejamento, ele deve seguir essa análise mais criteriosa, mais acurada, né, do dia a dia da pessoa. Então, falando sobre essa parte aí de controlar a intensidade do exercício ao longo da semana, que é importante, eu acho também muito importante, principalmente porque desregular a quantidade de treino intenso que tu treinar muito, né, intenso ao longo da semana, e é isso, a gente traz aquela ideia de, tem muita gente que associa a ideia de quanto mais, melhor no treinamento, e isso é uma coisa totalmente
errada, né? Nas lutas, então, a gente acha que quando a gente perde uma competição, é porque a gente treinou pouco. Porque treinou pouco, então tem que voltar a treinar mais. E eu costumo dizer para os atletas, se você treinar mais do que você estava treinando, provavelmente você vai errar mais. Exatamente. Porque você não descobriu exatamente o seu erro. Tu não parou para se recuperar e para analisar aonde exatamente onde você errou. Entendeu? E aí, a partir quando você descobre o que você errou, você consegue planejar os próximos passos e como é que você vai fazer. Exatamente. Então o planejamento ele entra bastante nisso aí. A gente já viu que esse é um dos 7 princípios do treinamento, é um dos princípios mais importantes, que é o princípio da individualidade biológica. Então o treinamento, como o Pedrinho falou, ele tem que se adequar a cada pessoa, ele tem que ser realmente individualizado. Fazer um treino genérico, às vezes é bom, mas às vezes a gente não sabe o quão bom aquilo vai ser. Hoje a gente já tem inúmeras perguntas sobre a produção de ciência nas modalidades aí esportivas, e a gente tem várias dúvidas. Então o que a gente tem, na verdade, é uma ideia do que pode ser feita. Então quanto mais você estiver fora desse alcance aqui, provavelmente você vai estar acertando menos e a probabilidade de você não acertar vai ser cada vez maior. Não tem aquela coisa, esse treinamento vai dar resultado. Exatamente. Na real, um dos grandes insights do treinamento é tu ter uma ampla vivência, tanto de características de estímulos quanto de características motoras, né? Olhando de uma forma mais específica agora, aplicado a uma arte marcial, por exemplo, ou enfim, a gente pode falar que... Aí a gente vai cortar. Sim. Pode falar que quanto maior o repertório... Exatamente, eu perdi a linha, enfim, tá. Então essa coisa do repertório motor, quanto mais você consegue ter uma... Essas coisas são muito engraçadas, porque essas gravações tem sempre... Não, corta porra nenhuma, vai assim mesmo. Não, cara. Vamos cortar, aí vai ter que ser um corte agora, porque eu me embaralhei, mas eu perdi a linha. Tá doidão? Não é. Esse é aquele cara do final de semana, quando chega... Eu ia falar essa ideia da ampla vivência motora, porque apenas... um método de treino, não existe um método de treinamento superior ao outro, na real, né? A ideia é que tu tenha uma ampla vivência de estímulos, de características de estímulos, aqueles estímulos mais longos, aqueles estímulos mais curtos, aqueles estímulos mais curtos e potentes, enfim, existem diversas características de estímulo que o nosso organismo ele interpreta de formas diferentes, mas todas positivas. O que acontece hoje no treinamento é que uma pessoa quer dizer que um tipo de treino é melhor do que o outro e que o outro não presta e que o dele presta. Exatamente. Tá errado isso. Exatamente. Em treinamento. Todos os tipos de treino eles são válidos e vale aquela pessoa saber que cada momento da sua vida e do seu treinamento se encaixa um melhor tipo de treino. E aí o planejamento vem para organizar qual a melhor hora e o melhor momento para você fazer cada um desses diferentes tipos de treino. Exato. Se você vai treinar força, se você vai treinar hipertrofia, se você vai treinar velocidade, se você vai trabalhar mais volume, mais quantidade de treino, se você vai trabalhar mais intensidade, se você vai dar mais descanso, se você vai trabalhar uma execução mais lenta na descida, que é a cadência. Então, existem diversas coisas que a gente pode fazer em treinamento e o planejamento serve justamente para a gente organizar todas essas variáveis, entende? Eu costumo dizer a todos os atletas que o planejamento, na verdade, é a alma do negócio. É onde você consegue definir o que aconteceu e o que é que vai acontecer. Então, você aí, um dos primeiros passos que você tem que fazer para definir um planejamento é saber exatamente o que você quer lutar, o que você quer competir. Então, através do planejamento, então eu vou lutar uma competição que é o Pan-Americano, dia 22 de março. Aí a gente está hoje no dia 29 de janeiro, por exemplo. Você faz uma conta. Vai dar então 9 semanas. Então, eu tenho 9 semanas para poder fazer o seu ciclo de treinamento até o Pan-Americano. Dentro dessas 9 semanas, eu faço uma avaliação para saber esse atleta está precisando de qual capacidade física melhor para esse tipo de campeonato. Ele está precisando mais de força, ele está precisando mais de velocidade, ele está precisando mais de resistência, ele está precisando mais de gás. E aí eu dou o foco para o treinamento nessas 9 semanas. Pega, digamos, a próxima competição.
que seria o brasileiro e aí por fim o mundial de Brasília Jiu-Jitsu. Então o brasileiro acontece ali na primeira semana de maio e o mundial na primeira semana de junho. O que é que acontece? Você faz um retroativo do mundial para cá, vê quantas semanas tem e aí você vai pegar o Pan-Americano, o brasileiro e o mundial como 3 picos de treinamento. E aí você vai saber para cada tipo de competição o que você precisa realmente trabalhar com essa pessoa. Sim. Então, para um atleta, pessoal, o planejamento funciona muito bem para isso. E eu estava conversando agora há pouco com o Pedrinho, a gente estava falando que qual a diferença de um atleta para uma pessoa comum, uma dona de casa, uma pessoa que está na terceira idade. Eu sempre afirmei há muitos anos que nenhuma. Da mesma maneira que eu treino uma pessoa que está na terceira idade, eu treino um atleta de campeão mundial de altíssimo rendimento. Porque eles precisam dos mesmos componentes. Treinamento aeróbico, treinamento intervalado de alta intensidade, Treinamento resistido, que aí envolve no treinamento resistido a fase de força, a fase de potência, a fase de hipertrofia, que é muito importante. treinamento de alongamento, Todo de amplitude de movimento, fáscia. O que vai mudar é o objetivo, a intensidade, a quantidade e essa coisa, a gestão e tudo isso que a gente está falando desde o início, que é o planejamento, entendeu? Então, treinar pessoas depende de gestão. E gestão você precisa entender de planejamento, primeira coisa. Para entender de planejamento, você realmente precisa conhecer a pessoa. Então, segunda coisa. E a terceira coisa, obviamente, é entender de todas as variáveis de treinamento. E aí tem muitas recomendações de livros. Para você que está em casa aí, eu sugiro para você começar Ciência e Prática do Treinamento de Força, que é um livro do Zatiorsky, que é muito bom. Ou o meu primeiro livro de treinamento, que é o Treinamento Ideal, de um alemão chamado Jürgen Weinig, certo? Então, 2 dicas aí para você ler e acompanhar, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema de planejamento, de treinamento, porque muitas pessoas me perguntam qual o tipo de periodização. Você trabalha hoje com algum tipo de periodização específica ou fixa, Pedro? Sim. Sim. Fixo não, porque as pessoas que chegam até a minha pessoa para querer um treinamento, uma gestão de treinamento, são muito diversas, mas atualmente eu priorizo 60% a 70% um treino mais curto, porque essa é a característica mais do teu público, óbvia do meu público. Tendem a ter 1 hora de treinamento por dia e 30 a 40% da outra gestão anual, digamos assim, que eu olho para a gestão anual, treinos um pouco mais longos. E acho que a cada 2 meses, 1 mês e meio, a cada 8 semanas eu prescrevo um treino mais longo e vou controlando com treinos mais curtos. Na maioria das vezes, né? Mas aí tem alunos que têm outras finalidades, enfim. Existem hoje na ciência do esporte diversas propostas de como você planificar o treinamento, que isso se chama periodização. Existe a clássica, linear, a em blocos, que são as 2 mais famosas, de 2 russos, originalmente o Matveev e o Verkhoshansky, que são as linhas que eu bebi bastante, né, Pedro? Então, mas hoje, o que é que eu aconselho a você? É ler também os grandes autores, para quem está na parte de preparação e quer se aprofundar nisso aí, que na verdade preparação física é um dos pilares do treinamento esportivo. Lembra que são 5: físico, tático, técnico.